Bom, pessoal, eu tive que mais uma vez fazer aqui, eu tive que interromper o vídeo aqui, mas voltando aqui, pessoal, vamos dar continuidade aqui agora, é, no comparando alguns textos do Novo Testamento, alguns textos bíblicos, nas mais diferentes traduções, né? Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Nova Almeida Atualizada, NVI, Almeida Revista Atualizada. Vamos fazer comparação desses textos. É, Vamos fazer comparação. Agora vamos ler alguns textos das mais diferentes traduções, tanto formal ou dinâmica, no Novo Testamento, como por exemplo no caso da Almeida Revista Corrigida, né, e também no caso da Almeida Corrigida e Fiel, que são por equivalência formal, né? Vamos então ler e comparar esses textos do Novo Testamento, tanto nas que tem a tradução por equivalência dinâmica, como as que levam a tradução por equivalência formal. O texto que eu quero ler é o texto de Lucas capítulo 7, versículo 14. É quando Jesus vai ressuscitar o filho de uma viúva da cidade de Naim. Então, olha como está escrito na Corrigida Fiel, né, que é uma tradução por equivalência formal. Sempre vou frisar esse assunto para poder ficar fixado na memória de vocês, para ficar fixado na memória de vocês, para vocês poderem entender a importância de ter diversas traduções. Nunca é demais ter diversas. E aí vocês vão ver a qual é a melhor para vocês, para o perfil de vocês aí, para o dia a dia. Né? Eu faço uso de todas, tanto da que leva um texto mais formal, tanto da que traz um texto mais dinâmico. Né? Uma vai trazer o termo original, palavra por palavra, traduzido para essa, do hebraico antigo, do grego antigo para cá, e a outra vai trazer não o termo exatamente, mas o sentido do termo, que no caso é as que são de tradução por equivalência dinâmica, certo? Agora, vamos comparar alguns textos do Novo Testamento nessas versões Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista Corrigida, de modo formal e dinâmico, beleza? Então vamos lá então. Vamos ler o texto de Lucas capítulo 7, sem demora, porque eu já tive que pausar o vídeo umas 3 vezes, depois eu vou postar ele em partes, vocês vão entender. Vamos ler então aqui Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 14. No contexto aqui de ressurreição, de um milagre, né, de ressurreição. Lucas 7, 14. Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Lucas 7, 14. Num cerimonial fúnebre que está acontecendo aqui, onde eles estão diante de um momento aqui de luto, né? Os moradores da cidade de Naim, junto com a mãe do jovem que estava morto. E no verso 14 diz que, e vendo o Senhor, vou ler o verso 14, e chegando-se, Jesus, ele se aproxima daquele cerimonial e ele vai fazer algo. E chegando-se, tocou o esquife, né? Numa versão por equivalência formal, que no caso é a Almeida Corrigida e Fiel, diz que Jesus chegou-se e tocou o esquife. Né? O que é um esquife? É um instrumento um instrumento de sopro que Jesus estava tocando naquela época. Então note que para o português de hoje esse termo não faz sentido, né? Ainda que seja literalmente como está no original no original grego. Está desse jeito aqui, ó. Jesus chegou, se aproximou daquela multidão, rompendo a multidão ali, ele vai e toca o esquife onde estava ali o jovem. Na verdade, não é que Jesus era instrumentista ou algo do tipo, que ele tocou o esquife, o instrumento. O esquife aqui nada mais era do que uma espécie de maca ou um caixão, onde aquele jovem tinha sido posto e estava sendo levado, né? Então, o extraordinário vai acontecer aqui. E os que o levavam paravam, né? Jesus toca o esquife, numa versão mais formal. Agora, numa versão mais dinâmica desse texto de Lucas capítulo 7, versículo 14,
fala o seguinte, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que não é uma versão clássica, que ela é uma versão recente, ela é uma atualização da Revista e Atualizada, que é uma consagrada tradução que é usada, como por exemplo, os presbiterianos utilizam a Revista e Atualizada, né? E eu também faço uso. Vamos ler então na atualização dela, o mesmo texto, olha como é que mudou. Já nessa versão, ela é utilizado o método por equivalência dinâmica. Ela não tenta trazer o texto original, mas o sentido daquele texto. Se ele no formal está dizendo que Jesus tocou esquife, eles vão pesquisar, os estudiosos vão falar, esquife era um caixão. Então, para essa tradução, nós vamos falar que Jesus tocou o caixão. E não foge do texto original, porque na época era um caixão. Só que algumas versões preferem trazer o texto, exatamente, literalmente, para as versões. Seja ela, que as que são usadas de modo formal, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a King James 1611, Almeida Século XXI, Almeida Edição Contemporânea, são traduções por equivalência formal, clássica. Vamos ler esse mesmo texto então, de Lucas capítulo 7, versículo 14. Lucas 7, 14. Vamos lá, olha só como é que mudou totalmente a linguagem, mas não o sentido, que o contexto é o mesmo, a história é a mesma. Lucas 7,14, olha que interessante, é forte esse texto, né? Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando, lembra, ó, chegando-se, tocou no caixão, Jesus, lembra que ele se aproxima daquele cerimonial fúnebre, ao vê-la, a mulher, a mãe do jovem, a viúva, chorando, Jesus se compadeceu dela e disse, não chore. E chegando-se tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levanta-se. E ele levantou, voltou à vida. Então, tá vendo as diferentes, tá vendo aqui o ponto das diferentes traduções? E o tipo de maneira de tradução que cada uma contém, umas de modo mais formal e outras de modo mais dinâmico. Essa, por exemplo, é por equivalência dinâmica. Já enquanto na formal fala que, como na corrigida fiel fala que Jesus tocou o esquife, essa vai falar que Jesus tocou o caixão. Interessante esse estudo, né? Interessante abordar sobre esse assunto. Já na NVI, é uma edição contemporânea também, dos dias de hoje, vai falar a mesma coisa na NVI. Ó, Lucas 7,14. Na NVI, nova versão internacional. Eu estou um pouco gripado, me desculpe o esforço para poder falar. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Tá vendo a versão? Essa não traz o termo exatamente da palavra que ela traz do original para cá. Ela traz o sentido daquela palavra e mantendo a fidelidade do texto. O texto continua fidedigno aos originais. Entendeu? Porque agora você me pergunta nesse assunto, sobre esse vídeo, qual é a melhor versão? É aqui, eu bem coloquei aqui, ó. É a ideal, a escolha da tradução da Bíblia é ideal dependendo do seu perfil. É a que vai se adequar ao seu perfil, né? A que você prefere. Se você busca uma leitura mais clássica e fiel ao texto original, você vai comprar uma revista corrigida, onde vai falar que em Lucas 7,14 Jesus tocou o esquife, né? Onde vai trazer lá em 1 Reis capítulo 21, verso 21, onde quando Deus estabelece um juízo contra Acabe e sua posteridade, os seus descendentes, ele vai através do profeta Elias dizer que ele ia exterminar da casa de Acabe todos aqueles que urinam na parede, como no caso da King James, Bíblia King James 1611, que fala literalmente que Deus ia exterminar todos os que urinam na parede, né? Aí, para você entender isso, você tem de forma mais clara e compreensível e mais acessível, você precisa de uma Bíblia com uma versão mais
mais moderna, preservando o contexto linguístico, o sentido do texto original, mas de modo mais dinâmico. No caso da NVI, as que trazem tradução por equivalência dinâmica. NVI, eu já falei, mas eu vou eu vou reiterar essa questão. Eu vou ser mais redundante. NVI, quais mais que trazem a equivalência dinâmica? A NTLH e dentre as outras daí. A Nova Almeida Atualizada. Essas daí, eu tenho todas essas. Então, tá vendo a importância de quando você estiver fazendo uma leitura devocional, um estudo, de você ter todas essas traduções? Agora vamos ler mais alguns textos aqui, para a gente poder continuar fazendo a comparação, né, das diferentes traduções e dos métodos de tradução, né, porque está bem interessante o assunto. Agora, em seguida, vamos comparar agora o mesmo texto na versão mais dinâmica, que traz o sentido do texto na versão na versão mais dinâmica, que busca trazer o sentido do texto original, né? O sentido do texto original, no caso do hebraico, do aramaico e do grego, não o termo original, mas o sentido, como no caso da Nova Almeida Atualizada, que eu já li, que ao invés de falar que Jesus tocou esquife, que muitos podem imaginar que Jesus tocou um instrumento, que ele é um instrumentista, a pessoa que nunca teve contato com a Bíblia lê isso a primeira vez, ainda que seja de forma literal e como está no original, ela não vai entender, entendeu? Ela fala, Jesus tocou esquife. Jesus não sabia que Jesus era instrumentista, não. Não, o esquife na época era visto como um caixão, uma espécie de maca onde o jovem que estava morto, que veio a óbito, estava ali, né, naquele cerimonial. Já nas versões mais dinâmicas, como no caso da Nova Almeida Atualizada e NVI, vai falar que Jesus tocou o caixão, para simplificar, né, trazendo o sentido daquele texto. A interpretação, vamos dizer assim, né, de forma fiel, e não fugindo do sentido do texto, porque o sentido é falar que Jesus tocou. Então, agora, outro texto também, no outro texto também do Novo Testamento, que é o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 1, vamos ler esse mesmo texto na Almeida Corrigida Fiel, que tem como base a tradução por equivalência dinâmica. Filipenses capítulo 2, versículo 1, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte, escrevendo aos Filipenses. O apóstolo Paulo estava preso aqui, né, na sua primeira prisão. Ele vai falar, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixão, né? Ou seja, ele vai falar que se há algum entranháveis afetos, né? Ou seja, se há algum sentimento entranhável, né? Porque os antigos, eles pensavam que as emoções vinham das entranhas, né? Como no caso o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses, dizendo, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns, ou se há entranháveis afetos, né? Ou sentimento de amor, né? Aquele sentimento que a gente se expressa lá do fundo do íntimo, né? A gente já viu quando a gente tem alguma reação de emoção, alguma notícia, dá um frio na barriga, né? Dá uma dor de barriga. Porque os antigos da época, eles falavam que as emoções vinham das entranhas. Tanto é que tem um termo aí que fala, né, uma brincadeira que fala que fazer das tripas o coração, né, das tripas e tal. Para o português de hoje já não faz tanto sentido, porque ele está querendo dizer se há se há entranháveis afetos, ou seja, se há sentimento profundo, de amor profundo, sentimento entranhável do coração. Ele está falando aqui entranhas mesmo, entranha. O original aqui é tripa, entranha, que vem das entranhas. Se há entranháveis afetos, né, o sentimento que vem das tripas. Os antigos pensavam que era assim. É o que o texto literalmente está querendo dizer. Se há alguns entranháveis afetos e compaixões, né, porque a gente sabe que o coração é a sede, né, das emoções. E dessa maneira a gente entende então que
as emoções vêm do coração, né? Mas quando a gente tem uma reação forte, uma notícia, a gente sabe que dá um frio na barriga, uma emoção, aquela coisa boa dentro da gente. E chega, em alguns casos, dá até dor de barriga. Então ele está falando que esse entranhável afeto, esse sentimento profundo, ele vem das entranhas. Tá? O termo original aqui é tripa. Se há entranháveis afetos. Então é interessante. Agora, comparado, se a gente lermos esse texto comparando com uma versão mais dinâmica, agora lendo esse mesmo texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 1, na Nova Almeida atualizada, vejamos que está totalmente diferente, mas é o mesmo sentido, é o mesmo contexto. Só que aqui ele vai trazer o sentido, né? E a melhor compreensão do texto para o português de hoje, para a linguagem de hoje. Então, vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 1, o mesmo texto. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto, né? Aqui ele já não colocou entranhas, se há entranháveis, né? Sentimento das entranhas, que vem das entranhas, das tripas. Não, aqui a Nova Almeida atualizada traduziu por profundo afeto. Se há profundo afeto, o sentimento de amor e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, né? E vamos ler esse mesmo texto lá na NVI, que é a nova versão internacional, por equivalência dinâmica também. Enquanto que na corrigida fiel está dizendo entranháveis afetos, ou entranháveis afetos, no caso que aquele sentimento que vem das tripas, como os antigos pensavam, né? Na NVI já traduz da seguinte maneira. Filipenses capítulo 2, verso 1. Olha só como é que já facilitou mais para o leitor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, olha aí, alguma profunda, já traduziu por profunda afeição e compaixão, né? Então note que já traduziu de forma totalmente dinâmica, diferente, né? Que aí o leitor vai entender que ele está falando que se há alguma profunda afeição, se há alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, né? O sentimento de amor e compaixão, e isso completa a minha alegria. Então, interessante. Então, aí dá para entender um pouco, né? Vocês estão entendendo, né? Fazendo a comparação aqui dos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, de traduções por equivalência formal e equivalência dinâmica, as diferenças, né? E a importância da gente entender isso. Então, concluindo, né, o nosso assunto aqui, nós falamos então sobre as diversas traduções da Bíblia, né, que são inúmeras, e a sua importância e o porquê de todas elas. E falamos aqui então na segunda parte sobre tipos de tradução, que é a tradução por equivalência formal, que busca traduzir o texto de forma literal, palavra por palavra, mantendo a estrutura original do texto. No caso, traduções que é por equivalência formal, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, King James 1611 e Almeida Revista Corrigida. Essas buscam traduzir o texto de forma literal. Em contrapartida, na segunda parte ainda do estudo, as traduções por equivalência dinâmica buscam traduzir não o texto de forma literal, mas o sentido, facilitando assim a leitura daqueles que vão ler o texto sagrado e entendê-lo. Busca facilitar a compreensão da leitura para o leitor. Então, agora, as que vão traduzir por equivalência dinâmica é a Nova Almeida atualizada, as versões mais contemporâneas, mais modernas.
a Nova Almeida atualizada, versão de linguagem, não da Bíblia. A Bíblia não tem que ser atualizada, ela já é extremamente atual. Mas a atualização do português, né, para se adequar com a linguagem de hoje. A tradução por equivalência dinâmica, falamos sobre esse tipo, que no caso busca trazer não o texto de forma literal, mas o sentido, que no caso da Nova Almeida atualizada, da NVI e da NTLH, né? Essas então são as versões por equivalência dinâmica, que busca traduzir o sentido do texto, adaptando a linguagem para que a mensagem seja compreensível para o leitor, né? Então, na terceira parte do vídeo, vimos as diferentes traduções que trazem esses métodos de tradução, né? E no quarto e último parte do vídeo, fizemos aqui a comparação de textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, nas traduções, nas traduções por equivalência formal e dinâmica, e vimos a diferença e a importância de entendermos isso. E para concluirmos aqui, então, e fica a pergunta: qual é a melhor versão? Qual é a melhor versão? Resposta só um instante, pessoal. É a Bíblia então, qual é a melhor versão? É a Bíblia que se adequa mais a você. Essa é a melhor versão. É a Bíblia que se adequa mais a você. É a que eu indico, né? Eu indico, se você pode, se você puder, tenha muitas versões de diferentes traduções para você comprar. Exatamente. Então não tem a melhor ou a pior. O recomendado para os estudantes da Bíblia, para os leitores, é ter diversas versões. Não te aconselho você ter uma única só, entendeu? Uma única versão de forma literal, mas você ter diversas, como eu tenho aqui, para o meu estudo e conhecimento da palavra de Deus, diversas de tipos de tradução por equivalência formal e equivalência dinâmica. Aqui, ó. Diversas traduções, né? Eu tenho muitas, ainda pretendo ter mais, né? Recentemente eu comprei mais 2 Bíblias, que no caso são Bíblias de estudo, né? Que contém ferramentas de estudos, notas exegéticas de interpretação, notas de rodapé que explica o texto, né? Versículo por versículo. É muito maravilhosa. É muito bom ter uma Bíblia de estudo, né? Então eu escolhi a que eu acho mais interessante, a que eu me adequo mais, a que está ligado mais ao meu perfil, né? Então é isso, pessoal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. E se gostou do vídeo, aí deixa o like e compartilha. E clica no sininho para receber as notificações. É isso. E quando eu puder estar trazendo mais conteúdos para vocês, eu vou estar postando aí, beleza? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Desculpa aí um pouco do meu enrolar aí, da minha dificuldade de explicar, porque é o primeiro vídeo, mas eu pretendo melhorar com a graça de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.